episódio de hoje do Papo com Propriedade, o que esperar para a propriedade intelectual no ano de 2023? Muito bem, bem-vindo de volta, Rafael Nascimento, nosso Product Manager do iLoop. Prazer te receber aqui no Papo com Propriedade. Leandro, prazer é meu, mais uma vez, trocando ideia aí sobre propriedade intelectual. Rafa, não tem jeito, todo início de ano é a mesma história. A gente tem que fazer uma avaliação do que nos espera no ano novo. E 2023 é um ano importante, um ano interessante para a gente avaliar questões de propriedade intelectual, porque tem um governo novo, então a gente tem uma eventual nova visão, nova gestão para as questões de PI no Brasil. A gente ainda está no rescaldo, na situação de conflito internacional, com aí algumas trajetórias potenciais de crise econômica, muita gente falando sobre algumas questões nesse contexto. Então tem muito tema, muita questão interessante que se relaciona com o PI, com a inovação. E aí eu queria conversar contigo sobre isso, para a gente poder debater profundamente, mas também de um jeito muito tranquilo, muito fácil, muito, digamos, gostoso, essas questões de PI. Então, para começar, eu vou te perguntar, tem alguma novidade, como dizia um amigo meu, novidade nova para 2023, alguma questão interessante, alguma questão nova que a gente tem que ter no ar, em mente para a PI? Leandro, tem sim. E a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente está saindo de um cenário de pandemia, onde teve um boom digital muito grande. Isso tudo impacta. Então a gente pode, vamos dizer que, 3 grandes temas. Um primeiro tema, claro, não tem como a gente fugir, relacionado ao novo governo, tá? Um segundo tema, que é a influência toda desse processo digital. Hoje, cada vez menos as pessoas vão em lojas físicas para comprar, mas e aí, o que você está comprando é realmente é original ou não? Então tem isso, e a preocupação que as pessoas estão tendo com a celeridade do processo e também a segurança dos processos de registro e de proteção como um todo. Começando então pelo início, o que a gente pode esperar, pelo menos nesse primeiro ano do governo Lula, em matéria de propriedade intelectual e questões de inovação? Bom, Leandro, vou casar com a prática que o INPI já vem fazendo ao longo dos anos. O INPI teve um plano aí de várias ações, já cumpriu cerca de 50% dessas ações. É algo que tem melhorado e eu acredito que vai ser mais alavancado ainda nesse governo. O que a gente sempre espera em troca de governo para a propriedade intelectual é o avanço tecnológico daqueles que geram tecnologia. Então, existe uma expectativa muito grande que se fomente mais a ciência, mais a tecnologia no país. A gente sabe que vai ter um olhar muito grande para a biotech, é a previsão que a gente tem, é um olhar maior em questão de biotech, de farmacêuticas e medicamentos. E isso para o Brasil é um prato cheio. A gente é uma potência no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Então, se o governo contribuir ali dentro do seu papel para fomentar esse desenvolvimento, para conectar ainda mais empresas com instituições que fazem esse tipo de pesquisa, eu acredito que, consequentemente, a gente vai ter um boom aí de procura, de proteção, de patentes, de modelo de utilidade. Me arrisco a dizer também, em questão digital, pode ser que tenha um aumento aí de registro de software também, mas vai depender do quanto esse governo vai investir em ciência e tecnologia para a gente ter esse aumento. A gente teve um programa antes, até específico, especial sobre o INPI, mas acho que cabe trazer até uma discussão aqui que na época a gente nem chegou a fazer com tanta profundidade. Na prática, o INPI, a despeito de ser um organismo vinculado ao governo, ele está muito mais conectado à ideia de uma política de Estado e não uma política de governo, ou seja, ele transcende de alguma forma quem está no poder. Qual é o nível de capacidade de impacto que um governo específico tem, consegue executar sobre o INPI e até onde, no final das contas, pouco importa quem está no poder para o INPI continuar tocando suas propostas políticas? O INPI ele precisa ser sempre olhado com carinho por qualquer governo que esteja à frente. Por que isso? E aí sim, por isso que ele transcende. Ele é o que vai dar o gargalo ou não para
para fluência tecnológica. Aí vamos entender fluência tecnológica é o seguinte: você vai despender milhões de reais em cima de uma pesquisa que você vai querer usufruir ela mercadologicamente, ter um diferencial tecnológico. Estou imaginando um cenário de globalização aonde eu preciso me destacar, ter um diferencial competitivo, chegar para fazer uma proteção e o órgão de proteção daquele país vai levar 10 anos, 12 anos para me dizer se aquilo ali está ok ou não, me conceder um certificado de exclusão ou não. Então, o INPI é importante nesse sentido. Quanto mais célere ele for, quanto mais profissionais especializados, capacitados, que lá já tem, que isso, claro, lá já tem, mas quanto mais você fomenta isso lá dentro, mais célere se torna esse processo, mais junto da indústria você caminha, mais atração de investimento em programas de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, no exterior você vai ter. Então, é um casamento de política de Estado, não só, como você disse, de governo, mas onde cada governo tem que olhar com carinho aí para o GNPI. Bem. O segundo ponto que você levantou está muito vinculado à ideia dessa inovação tecnológica nos últimos 2, 3 anos, esse impulsionamento que até a própria pandemia exigiu, né, de compras pela internet, ou quase uma meta-vida na própria internet, no próprio ambiente virtual. A gente pode dizer que nós estamos mais maduros hoje em dia, em 2023, e que a gente vai começar a viver nesse ano as consequências dessa maturidade, dessa evolução rápida da tecnologia nos últimos tempos? Sim, a gente vai começar a viver, na verdade a gente já está vivendo, e aí eu posso distribuir em duas coisas, né? Uma condição, vamos dizer, não é benéfica, mas que atinge positivamente a gente, e uma nem tanto. A benéfica acho que de uma vez por todas a gente vai começar a entrar no multiverso. Então existe uma preocupação de propriedade intelectual na proteção daquilo que vai para dentro do multiverso. Marcas, até propriedade intelectual gerada por uma própria inteligência artificial. Então, até que ponto que isso deve ser regulado ou não, e como que vai ser essa regulação. Mas, entrando de cabeça nesse mundo do multiverso, como é que ficam as questões de NFT, como é que fica a relação comercial dentro desse ambiente, né? A gente no Ilup usa um ambiente de multiverso, mas daqui a pouco, quem impede de, às vezes, ter lá uma máquina que vende refrigerante e você compra dentro do multiverso e recebe em casa? Isso pode acontecer. Então, como é que vai ser essa gestão de propriedade intelectual ali dentro? Então, a gente já vai ser impactado por isso. Isso é um benéfico, porque é benéfico para as empresas, até para a gente, que é transitar nesse mundo meio virtual, meio físico. E o que veio de ruim, vamos dizer assim? Com essa expansão digital, de e-commerce, de compra, quem te garante que o que você está comprando é realmente original? Porque a marca está estampada lá. Mas e aí? E como se pega isso? Então, toda essa questão de YouTube, TikTok, Instagram, como é que está sendo visto a propriedade intelectual dentro desse contexto digital? Então tem muita coisa a ser discutida aí, tem muita coisa que vem desses anos para cá, nesse meio, que impacta não só a nossa vida, mas impacta toda a comunidade de propriedade. E aí, pensando nessa perspectiva, com certeza muitas empresas no mundo estão, digamos, evoluindo suas discussões na governança em relação a isso, etc., e reclamando, né, requisitando legislação, proteção, segurança, etc. Governos também estão pensando isso localmente, então eventualmente estão discutindo legislações para isso, como é que, ou até mesmo, não necessariamente a criação de uma nova legislação, mas como é que a aplicação no metaverso seria na legislação já existente. Mas existe algum tipo de organismo internacional ou algum tipo de, digamos, congregação global discutindo isso nessa perspectiva mais ampla para tentar conectar os múltiplos estados, empresas e questões internacionais ou não? Existe a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Ela reúne esse fórum de discussão para tentar abarcar novidades no mundo da propriedade intelectual. Só que tem um porém, né? Ela pode determinar boas práticas, mas ela não tem o poder de institucionalizar uma política pública. Mas já é discutido amplamente nos fóruns da OMP, né, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual,
essa questão do digital, do metaverso, que é aí a outra tendência que a gente precisa discutir, precisa de uma legislação. Ela vai ser vamos dizer assim, um tratado internacional, ou vai ser um documento para aqueles signatários que fazem parte da OMP seguirem e transformar isso em política pública? A gente aguarda e espera que sim. Existe um projeto de lei aqui no Brasil para a revisão das nossas legislações vinculadas à propriedade intelectual, principalmente propriedade industrial, marcas e patentes. Exatamente por isso. Não dá para parar no tempo. Nossa legislação é de 1996. Era um cenário. E agora, com essa tecnologia? Como que vai ser a punição? Porque eu tinha lá na legislação a questão de concorrência desleal. Mas não é concorrência desleal você colocar a marca de um tênis super conhecido num e-commerce a R$ 99,00, enquanto na verdade ele custa R$ 399, mas o seu é falsificado, o meu é original, mas o pessoal compra o seu. E a empresa, dona da marca, quanto que ela está sendo prejudicada? Isso é concorrência desleal. Mas isso está previsto na legislação, nessa questão de âmbito digital. Então, é uma coisa que tem que rever, é uma coisa que é tendência para 2023. Essa revisão, toda essa discussão internacional e também local, né, nos países, de regulamentação desse mundo digital aí que a gente está vivendo. Legal. E casa com o terceiro ponto que você trouxe, né, a questão de segurança, blockchains, etc. Explica um pouco para a gente como é que é essa correlação entre PI e essas questões de inovação tecnológica e segurança. Hoje a gente tramita o processo todo via internet. Ok, legal, mas tem segurança por trás? O que te garante que só você ter ali um certificado de segurança vai te dar proteção em cima do que você está tramitando? Porque às vezes o que você está tramitando ali custou quanto para você de investimento? Não se sabe. Então o blockchain, por exemplo, ele vem ali para fazer todo o encadeamento, rastreio e segurança do que pode ser transferido. Já tem gente discutindo tramitação, registro e certificado dentro da cadeia de blockchain. Então, eu acho que isso vai chegar logo, talvez não 23, talvez não nesse ano, mas eu acho que vai ter uma grande discussão em cima disso esse ano, de como que as organizações de cada país podem melhorar a segurança daquilo que é tramitado para um pedido de proteção. E ao fim, a tecnologia já existe, né? É só pensar como é que vai ser a aplicação disso para o universo da PI, para a segurança das empresas, né? E na realidade não é só das empresas, mas de todos os agentes da propriedade intelectual envolvidos nessa relação, né? Exatamente. A gama de ferramentas a gente tem, igual machine learning, inteligência artificial. Hoje, beleza, a gente consegue dar um strike num vídeo dentro do YouTube porque você usou uma imagem que não deveria. Isso é uma gestão de propriedade intelectual. E a tendência é que isso aumente cada vez mais, que isso seja aplicado à marca, que é algo que a gente no Ilup já vem fazendo, utilizar a questão de inteligência artificial para isso. E a gente vai ver isso em Instagram, YouTube, e me arrisco a dizer que logo a gente vai ver isso também nas plataformas de marketplace. Legal. E o Ilup nesse cenário todo, Rafa? Como é que basicamente o Ilup está atuando para poder colaborar com essa construção, né, de novidades, inovações para 2023, nesse contexto que você citou? Olha, Leandro, a gente não para. A gente vive dentro de tecnologia, respira tecnologia e gosta muito de tecnologia e de inovação também. O Ilup vai dar um salto muito grande agora em 2023. A gente, junto com um parceiro nosso, nós desenvolvemos um software, né, na verdade uma funcionalidade, um algoritmo com inteligência de machine learning para exatamente pegar a similaridade de marca. Então, é o uso dessa tecnologia já em cima desse mundo digital. E para a gente dar novos voos com isso, que é o que a gente pretende, pouco custa. A gente pode avançar no terreno de imagem, a gente pode avançar exatamente nesse terreno aí de marketplace, mas são cenários futuros. Agora, o Ilup, além dessa nova funcionalidade colocada para o mercado, ele ajuda qualquer empresa, ajuda qualquer escritório especializado,
qualquer núcleo de inovação tecnológica a gerenciar melhor e de forma estratégica os seus ativos intangíveis. Ativo intangível não acaba quando se tem ali o certificado. Ali só está começando o processo. E é aí que a gente entra, tanto para ajudar antes, durante e principalmente depois. Muito bem. Rafa, muito obrigado pelo papo. No final do ano a gente recupera o que a gente gravou aqui para ver se as previsões estavam bem alinhadas. Mas com certeza foi um papo interessantíssimo para todo mundo que está nos ouvindo ou assistindo por aí nas redes sociais. Nos busquem por aí, né? Com certeza. Não, Leandro, muito obrigado e vamos sim. Fim do ano a gente volta para ver o que deu certo, na verdade, o que se concretizou e o que veio de novidade também. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Leandro.